Glória a Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor nesta noite. Queremos bendizer e exaltar o nome do Senhor nesta noite por este momento precioso na presença de Deus. Quero externar minha gratidão ao Senhor por estar aqui, para compartilhar uma palavra ao teu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está falando de uma maneira toda especial nesta noite com pessoas de perto, pessoas de longe, e vai continuar falando, porque Deus não para de trabalhar, Deus não para de agir, Deus não para de falar, amém? Eu quero ler um texto sagrado, queridos, no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, um livro pequeno, de uma história bíblica, na qual o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração, para compartilhar nesta noite com todos os amigos presentes e internautas que nos acompanham. Louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel Nunes, pastor Keiler também, que está trabalhando nesta obra, neste lugar, pastor Saam, Deus seja louvado pela sua vida, os músicos que já louvamos com eles em nome de Jesus. Livro de Ruth, capítulo 1, que passo a ler assim. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3 diz assim: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Versículo 14, 15 e 16, para que a gente encerre essa leitura bíblica. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém, queridos irmãos? Eu quero um pouco desses minutos que nos dá a oportunidade de falar de uma esperança em meio à crise. Uma história bíblica, e o livro de Ruth nasce em um contexto crítico, em um contexto difícil, em um cenário até parecido em termos de problemas psicológicos, problemas emocionais, falta de certezas, tempos difíceis, aonde a gente olha para os lados e a gente só vê negativismo, notícias negativas que nos arranca a esperança do nosso coração. E o livro de Ruth nasce como um oásis no deserto. A gente lê o primeiro versículo, que já nos mostra a situação em que narra o autor, e começa dizendo que já havia fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Este período aqui dos juízes é um período negro da história de Israel. A Bíblia vai narrar, e a Bíblia declara, e a história bíblica diz, que este período foi um período obscuro, até melancólico. Moisés já tinha partido, Josué também já tinha partido, e agora os juízes ficam no tempo dos juízes as pessoas ficam sem direção. Havia uma anarquia política, havia uma anarquia social e espiritual. As pessoas viviam sem o norte, cada qual fazia o que era reto aos seus próprios olhos, queridos. Ou seja, era um momento difícil para a história de Israel, mas o mesmo Deus que permitiu tudo isso, Ele não permitirá que a história termine assim. Parece que as coisas fogem sim de totalmente o controle de governos, de autoridades,
de pessoas que a gente põe esperança, nem eles acham outra alternativa, e a gente fica a mercê. Mas há um Deus no céu, há um Deus poderoso, há um Deus criador, que tem as rédeas da história na sua mão, e não permitirá que as coisas sucedam para o caos e para a destruição. Nosso Deus, o meu, o teu Deus ainda está, sempre esteve e estará no controle de todas as coisas. Então a história de Ruth começa, querido pastor Saami, com um casal, Elimeleque e Noemi, e tem eles 2 filhos, Malom e Quilion. E como já dissemos, numa situação terrível, dificílima, de fome, ninguém ganhava dinheiro, numa crise onde ambos tiveram que migrar de uma terra na qual era a terra de Belém, né? Para a terra de deuses cujos seus moradores adoravam deuses estranhos. O instinto paterno de líder, de pai de família de Elimeleque, faz ele tomar uma direção sem planejamento, faz ele tomar uma direção sem calcular os riscos. E ele até se esqueceu de uma lei que havia em Israel, que quando um irmão passasse necessidades, era obrigação daqueles irmãos ajudar as suas necessidades. E ele se esqueceu disso, e ele partiu para uma terra estranha, em vez de buscar ajuda para aqueles que podiam ajudar. Enfim, a Bíblia vai narrando, e não demora a dizer que este homem morre. Elimeleque, o marido de Noemi, morre, fica ela com seus 2 filhos. Ou seja, aquele homem que trazia economia para casa, aquele homem que trazia o sustento, já não estava mais presente. E a Bíblia continua narrando, e diz, versículo 4, quais esses filhos que eles tiveram, Elimeleque e Noemi, tomaram por mulher moabitas, a Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E o versículo 5 continua a narrar uma péssima notícia para aquele povo, e diz, morreram também Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e seu marido. Ou seja, estamos em um contexto aqui de uma família que não tem mais perspectiva de nada e nem de ninguém. Estamos falando aqui de uma família que já não tem mais o que fazer, desacreditado de tudo e de todos. Noemi decide despedir suas noras e declara sua derrota e despede elas. Agora, com o coração amargurado, pessimista, desesperada de tudo e de todos, mudou seu nome de Noemi para Mara, porque sentiu seu espírito amargo, achou a sua vida amargurada e afirmou que até a própria mão do Senhor pesou sobre a vida dela. Agora, quando eu vejo os versículos 14, que quando ela sai de Moabe, vai de volta para a terra delas, de onde eles nunca deveriam ter saído. Elas ouviram falar que o Senhor tinha abençoado o seu povo, mandando pão. E agora, Noemi, despedindo elas, disse, busquem direção. Já sou uma mulher velha demais, já não posso dar filhos a vocês. Já não posso dar uma esperança de vida, de melhoras para vocês. Busquem um norte, uma direção. Construa a vida de vocês, vão fazer as suas histórias, porque eu já sou velha, não tenho mais como dar maridos a vocês. Busquem os seus deuses. Ela estava falando com mulheres moabitas. E Orfa toma o conselho da sua sogra e vai embora. Porém Ruth para e diz, não, eu vou ficar com você. Eu não vou sair daqui. E ela disse, não me insiste e não me instes para que te deixe. E me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aleluia. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Primeira lição que eu aprendo nesta noite é que a palavra do Senhor e o Evangelho e Ruth nos ensina que devemos amar as pessoas pelo que elas são e não pelos que elas têm. Porque vivemos uma geração onde as pessoas nos consideram, infelizmente, muito mais do que aquilo que nós possuímos, o nosso status, a nossa cidadania, o nosso nome, o nosso patrimônio, as nossas condições, simplesmente
por aquilo que se vê e não pelo aquilo que nós somos. Mas o evangelho de Cristo, o cristianismo, aleluia, Jesus me ensina que eu tenho que te amar pelo que você é e não pelo que você tem. Porque eu estou falando aqui de uma Ruth que olhou para uma sogra que não tinha nada na vida, não tinha absolutamente nada, mas ela tinha o amor, e essa declaração, e essa lealdade, esse amor declarado para com a sua sogra Noemi, Deus carimbou a vitória da família. Não desista de amar, mesmo que as coisas estejam tudo indo de água abaixo. Eu quero dizer uma coisa: os princípios não podem morrer. Eu quero que você entenda que os valores não podem ser lançados fora, porque ao momento em que nós decidimos obedecer a palavra, no momento em que nós declaramos aquilo que está acima de qualquer coisa, que são os nossos princípios, Deus honrará toda essa decisão. A fé que honra a Deus, Deus honra essa fé. Eu quero que nessa noite você entenda que Jesus nos ensina assim a amar sem olhar a quem, sem olhar as aparências. E quando ela insistiu de ficar na casa com a sua sogra, as coisas começaram a mudar. Deus está dizendo: não desista da tua fé, não desista do seu esposo, não desista de orar pelos seus filhos, não desista não, porque o Senhor está dizendo aqui: se você persistir no que eu te coloquei, no que eu te ordenei, no que eu te mandei, eu tenho algo reservado para ti, uma grande vitória e uma grande bênção Deus tem reservado para você. Ruth tem uns segredos que vai nos ajudar a vencer essa situação, e saímos mais do que vencedores. Quer ser triunfante nesta geração? Vamos aprender isso. Primeiro, nós já aprendemos que nós não podemos desistir de amar. Segundo, não se desanime na crise, enfrente os problemas. Queridos, o problema de Elimeleque foi não ter buscado uma direção de Deus, e não ter esperado o sinal verde do céu, indo a terras estranhas. Porque muitas pessoas, no momento do instinto da necessidade, tomam decisões precipitadas e não esperam o sinal verde do céu. E o Senhor está falando nessa noite para mim e para você: não importa o que está acontecendo, Deus vai te dar uma estratégia para você superar essa situação. Não se desanime. Então, pregador, como escapar de uma situação dessa? Eu quero dizer que Deus quer dar a você capacidade e coragem para superar os desafios que Ele permite você passar. O mesmo Deus que opera no Oriente é o Deus que está operando aqui no Ocidente. O mesmo Deus que opera no Japão é o Deus que está operando em Campina Grande. Ei, deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Não adianta você querer andar simplesmente por aquilo que você acha ou considera, ou tem por um instinto de si, tomar um novo projeto, desistir de uma coisa que o Senhor já te declarou. Deus está mandando dizer: fique quieto, se aquiete, espere o momento, virá mantimento, virá pão, virá providência. Deus estará trazendo no tempo da sequidão e da fome providência para mim e para você que acredita. Se você crê, você pode glorificar na sua casa, porque o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui, com mães, com pais, com pessoas que estão vendo a situação fugir do controle. Mas ei, se acalme, se aquiete, porque o Senhor, nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Porque o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui é um Deus vitorioso, conquistador. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Salmo 126 fala que o bem triunfará sobre o mal. O mal, queridos irmãos, não durará para sempre. Porque a Bíblia vai falar que aqueles que andam chorando, com lágrimas semeando, voltarão com seus molhos com alegria. Tempo de chorar, mas virá o tempo da alegria também. O tempo do choro é uma permissão de Deus, mas Deus vai te permitir sorrir também novamente e erguer sim a bandeira da vitória e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, pastor Sam, até aqui o Senhor me sustentou, não faltou nada, porque o Senhor proveu, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Eles quiseram ir para uma terra sem conhecer, sem pensar. Não dê um passo à frente sem esperar e depender do Senhor. Precisamos ser otimistas.
Otimismo, porque estamos vivendo tempos onde as pessoas, onde existem os profetas da calamidade, do caos, onde só fala de coisas que parece que atinge a nossa fé. Mas eu quero dizer nesta noite, as coisas vão mudar, tudo vai passar, as coisas vão voltar à normalidade. Esse é um período de tratamento, é um período de permissão de Deus, para que eu e você aprenda um passo a mais de fé e dependência do Senhor. Não se desanime. Em terceiro lugar, não se abata por muito tempo. Eu quero declarar algo para você, ainda que as situações estejam fora do seu controle, ainda que tudo pareça estranho, sem sentido, há um Deus assentado no trono, governando e trabalhando por mim e por você. Talvez você foi roubado, talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu o emprego, você que perdeu as esperanças. Ei, quero dizer em alto e bom som: seja triunfante em Cristo Jesus. A luta é renhida porque ela se arrasta por muito tempo. A situação que nós nos encontramos trouxe angústia, mas nós não podemos desanimar. Deus sabe o que está fazendo. Morreu Elimeleque, as coisas não melhoraram. 10 anos passou, morreu Malon em Quilion, ou seja, uma mulher que agora não tem mais um norte. Mas a última palavra vem do Senhor. Ah, mas está demorando. É porque a última palavra é do Senhor. Eu quero ir um último ponto, quarto ponto para encerrar. Eu quero falar algo impressionante na palavra, algo sublime. O poder pentecostal na fraqueza, o poder do Espírito Santo nas fraquezas. Quando a gente observa essa história, eu vejo uma mulher que, mesmo perante os desafios, não desistiu, ficou com a sua sogra e achou ali um refúgio e um lar. Esse poder foi manifesto quando ela decidiu encarar a situação e não recuar. Há um poder que muitos de nós pentecostais não pedimos. Porque Deus, quando a gente fala de poder, pastor, a gente atrela a um poder de curar, poder de libertar vidas, expulsar demônios, sim também. Mas há um poder que poucos pedem, uma unção que nós recebemos, que é para perseverar e despedaçar todo jugo. Isaías capítulo 10, vai lá pelos versículos 27, vai dizer que a unção despedaçará todo jugo. A unção do Espírito Santo é uma capacidade também de superarmos fraquezas. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das hostes deste século. Portanto, tomai toda a armadura, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Este poder aqui é um poder para eu não desistir. Porque tem muitas pessoas que entraram por essa igreja e vão entrar de novo, que não querem apenas uma cura, uma libertação, elas só não querem voltar atrás. Elas não querem recuar. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. Há um poder de Deus reservado para nós, que é um poder para você resistir o dia mau e você não desistir. Esse é o poder que nós precisamos pedir nesses dias. É uma capacidade de enfrentar o dia mau, resistir Satanás e ficar firmes. Aleluia. É isso que Paulo está tratando. Estai, pois, firmes, para que, havendo feito tudo isso, vocês estejam firmes. Firmes. Deus tem um poder reservado para a igreja até o fim. Não deixe as emoções minarem as tuas forças. Deus nos pede que tenhamos perseverança e persistência na oração, na comunhão, para que saiamos desse momento e possamos olhar para frente, o horizonte preparado por Deus. A sorte de Noemi era amarga,
Mas ela não se tornou uma pessoa amargurada, porque ela voltou para a sua casa, para o seu refúgio, e decidiu acreditar que aonde ela estava as coisas poderiam melhorar e tudo voltar à normalidade. Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus. O fato de Ruth ter declarado lealdade, símbolo de aliança, de comprometimento com a sua sogra, Deus já estava preparando a solução para a família. Quando ela vai trabalhar, conversa com Noemi e diz: olha, eu vou colher algumas espigas nos campos e aonde me deixarem trabalhar, vou ficar. A Bíblia fala que um homem chamado Boaz, que era parente de Noemi, homem valente, homem valoroso, homem rico, próspero, ver aquela mulher colhendo as espigas no seu campo. Alguém vem, compartilha a história. Boaz pergunta quem é ela. Alguém conta a história dela. E ela, sem saber de nada, estava sendo assistida por Boaz. Boaz aqui é símbolo da providência divina. Porque este homem aqui viu ela de longe. Alguém contou a história dela para Boaz. E a Bíblia cria uma situação, a Bíblia declara isso, a Bíblia fala isso, que Deus cria uma situação e faz com que ela caia na graça dos olhos de Boaz. E para encurtar a história, eles se casam. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente vai vivendo e parece que a nossa história é esquecida. Parece que ninguém se lembra da gente. Parece que você vai vivendo e se sente num mar de solidão. Mas deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, para todos que estão aqui, você, meu amigo, e minha irmã, minha amiga, a tua história não está esquecida. Deus conhece a tua história e alguém está vendo ela. Boaz ficou observando de longe e deu a ordem: ninguém toque nela. Se ela precisar de água, dê de beber. Aonde ela quiser colher espiga, deixa ela trabalhar. Ou seja, proteção. Quando ela casa com ele, providência para o lar. Deus tira a vergonha da casa e traz a honra perdida de volta. Só Deus faz isso. Mas o segredo é não desistir daquilo que Deus colocou em nosso coração. Ser obediente à palavra. Ser obediente à palavra. Ir até o fim, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Boaz está chegando. Quando ninguém acreditava mais que Jesus ia chegar em Betânia. Nem mesmo os seus melhores amigos. Maria, Marta, todos os amigos de Betânia. Todo mundo desacreditado e lutado porque Jesus, o melhor amigo de Lázaro, não veio na hora que mais precisava. No olhar humano, eles realmente, pela lógica humana, disseram: ele chegou atrasado. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando ninguém mais acreditava, Jesus chegou em Betânia. Sinta os passos de Jesus chegando na casa. O Boaz é o próprio símbolo do Cristo, que ressacia e satisfaz as nossas necessidades. Deus está entrando na tua casa. O Senhor Jesus está mudando as situações, porque Ele está trabalhando ao meio ao teu respeito. Não desista de acreditar que o Espírito Santo, Ele está sendo manancial de vida e de águas vivas para suprir todas as nossas necessidades em glória. Eu quero encerrar aqui orando por você, orando por cada um que está acompanhando esta live e dizer: nada está perdido, nós não vamos dar nenhum passo atrás. Com Cristo é vencer ou vencer. Declare a tua vitória. Você pode ter tido alguns prejuízos, mas chegará o cuidado e a providência de Deus para dentro da tua casa, porque Deus não nos chama para ser envergonhado. Mas muitos afirmam que só vai piorar. Eu acredito no Deus que trabalha por aquele que nele espera.
A Bíblia fala, pastor Sam, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então sim, não vai cooperar para A, para B, mas para mim vai, para você vai, porque eu creio no Deus da palavra que declara que todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É isso que nós precisamos nessa noite, é crer. Mas está demorando, se aquiete, calma. Deus sabe o que está fazendo, mas ainda não chegou, não se cumpriu. Silencie, ore com Deus no secreto, fala com Ele, Ele já sabe que você está precisando. Mas eu estou vendo as coisas piorando. Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu declaro em nome de Jesus: tem refúgio, tem bênção e tem providência para você nesta noite. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Quero orar por todos que estão nos acompanhando. Todos que estão aqui, fiquem de pé para que possamos orar e falar com o nosso Deus, que é esperança em tempos de crise. Na calamidade, Deus nos dará livramento. No caos, Deus será oásis no deserto. Aquilo que começou difícil não vai terminar assim. Deus está trazendo de volta para dentro das casas tudo o que foi perdido, porque o Boaz, o próprio Cristo, o Senhor Jesus, aleluia, eu sinto Ele me impulsionando a dizer isso aqui para muitas famílias que estão acompanhando. Se prepare. Se não vier daqui, do lado direito, do lado esquerdo, Ele é o mesmo Deus que cuidou de Elias, mandou corvos, mandou pão e carne no querite. Nesta noite Deus está dizendo isso. Eu estou falando aqui para quem tem fé, eu estou falando aqui para quem crer, eu estou falando aqui para quem acredita. Não importa se você só está vendo o deserto. O Deus que eu prego caminhou com Israel no deserto por 40 anos e não envelheceu as roupas, não envelheceu os sandálios. Ninguém reclamou do calor do dia e nem do frio da noite. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Eu declaro: a nossa vitória está perto, a tua vitória está próxima. Deus está chegando, os tempos mudam. Ele que estabelece reis e tira reis, muda os tempos e as estações, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós estamos aqui com o coração grato, Senhor, por tamanha graça de poder, Pai, chegar neste templo que está vazio, com poucas pessoas, mas acreditando, aleluia, nos teus cuidados, em tempos de incertezas. Eu creio assim, que o Senhor, como fez da outrora, lá atrás, cuidando dos profetas, cuidando dos apóstolos, cuidando das viúvas, cuidando dos desamparados, o Senhor é Pai, aleluia, e juiz de órfãos e viúvas, como diz o salmista. Eu quero aqui dizer muito obrigado, porque o que eu tenho hoje vem do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ei, que você que está aí murmurando, dizendo: até quando, Senhor? Deus está dizendo: espera e confia, em um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, e quem crê diga amém. Deus abençoe.